Bem, então agora, pessoal, vamos entender aqui a questão desses relógios, dessas imagens aqui. Lembrando, pessoal, que geralmente o operador, quando ele vai trabalhar, ele precisa o quê? Ele precisa colocar uma pré-carga no relógio. Essa pré-carga vai depender muito do operador. O operador ele pode colocar meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Ele é que sabe a pré-carga que ele pode colocar. Por que que é importante colocar uma pré-carga? Porque o relógio ele tem uma mola interna, então é importante que você mantenha essa mola, né, numa pressão correta para você trabalhar. Mas aqui, só para a gente entender, a gente está sem pré-carga, né? A gente está contabilizando da pré-carga. Uma outra coisa importante que eu já falei, né, é que o relógio maior, né, o externo, trabalha ao contrário do interno. O interno marca milímetros e o externo vai marcar o quê? Vai marcar em centésimos, né? Então vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Esse meu ponteiro, olha que interessante aqui, ó. Esse meu relógio, ele começou do zero aqui e foi dando volta. Cada vez que ele deu uma volta aqui que zerou, o meu ponteiro de milímetros estava aqui, ó. Zero, foi andando, ó. Foi ao contrário, tá vendo? Ó? Foi andando ao contrário, até chegou em 9, né? Então, ele chegou em 9. Aqui o meu ponteiro bateu 9, só que ele passou um pouquinho, passou 3. Então, qual que é a medida que eu tenho aqui? Tá aqui, pessoal. 9,03 centésimos de milímetros. Ou seja, eu estou com a medida negativa, eu estou medindo um rebaixo. Legal? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui do outro lado, como que ficou? Agora a gente já tem algo totalmente ao contrário, né? O que aconteceu aqui, pessoal? O meu relógio, ele saiu do zero, né? E como ele começou a dar a volta horário, o meu relógio interno virou anti-horário, vira um ao contrário do outro, né? Então, quando ele deu a primeira volta, o meu relógio aqui de milímetro parou em 1. Ele deu a segunda volta, parou no terceiro, né? Não, parou no segundo, desculpa. Aí ele deu mais uma volta, parou no terceiro. Ou seja, quantos milímetros eu tenho? 1, 2, 3 milímetros. Só que o meu relógio externo passou um pouco, né? Ele chegou a quanto? Na casa dos 6 aqui, né? Lembrando que a minha escala aqui, ela começa com quanto? Ela tem a precisão de 1 centésimos, né? Então, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 3 milímetros, né? Tá aqui, 3,06 centésimos de milímetro. E a minha medida, ela é positiva, ou seja, eu estou medindo um ressalto. Tem que ficar esperto, porque muitas vezes em prova você pega a medida representada na figura, é positiva ou negativa, representa um ressalto ou um rebaixo. Aí você olhando para a posição do relógio, esquece que o relógio interno é milímetro e o outro está em décimo, centésimo ou milésimo, e um gira ao contrário do outro, a pessoa acaba errando na prova. Tome cuidado com isso.